Salve, salve, rapaziadinha! Tudo certo aí? Vamos lá então, gente, fazer nossa revisão aqui para nossa avaliação, tá bom? Então, Grécia e Roma, tá? Grécia concentrando a partir das guerras, né, que os gregos se envolveram, e a conquista da Macedônia, fechou? Então vamos lá começar por elas, né? Gente, as guerras médicas foram, né, portanto, um conflito, né, entre os persas e os gregos, né? O Império Persa, um império extremamente militarista, ele foi, né, um império que procurava expandir o seu território e encontrou ali, né, entre os gregos, um território que eles visavam conquistar, né, dominar. Então, esse avanço dos persas, né, é o que inicia esse conflito, né? E essa guerra, ela foi uma guerra extremamente problemática para os gregos. Por quê? Porque os persas eram um império muito gigantesco mesmo. Muito bem preparado militarmente, né? Que já tinha dominado todo o território da Ásia Menor, por exemplo. E era, né, uma potência militar do período. E estava muito ruim para os gregos, né? Que começaram a ter várias derrotas seguidas de derrotas. Eis que surge então, né, a importante batalha de Termópilas, a famosa batalha representada, né, e lutada pelos 300 de Esparta. Espartanos, se você gosta de mim, você acabou de fazer isso aí na sua casa, fazendo essa revisão, né? A famosa batalha de Termópilas, né, que é a batalha dos 300 de Esparta, é uma batalha muito importante do ponto de vista da memória, né? Por que da memória? Porque ela vai mobilizar os gregos, né? Os espartanos, eles sabiam que eles iam perder em Termópilas, mas eles foram para a batalha mesmo assim, por dois objetivos. O primeiro deles é prático, tá, gente? Eles afunilaram no estreito de Termópilas, em que você tem aqui nesse canto uma espécie de serra, e aqui o desfiladeiro para o mar. Então eles conseguiram ali fazer com que os persas, né, estivessem concentrados numa passagem. E com isso eles conseguiram ali resistir por dias e dias nessa batalha. Qual é a importância disso? Fazer com que os gregos fugissem de Atenas e não fossem ali saqueados e dominados, o que poderia representar e significar o fim da guerra. Agora, isso também, essa batalha também, ela é muito impactante para mobilizar os gregos. Contavam-se histórias sobre os verdadeiros, valorosos 300 espartanos que tinham resistido contra os 300 mil persas. E isso fez com que a população grega se mobilizasse para lutar, enfrentar e vencer os persas nas guerras médicas, né? Só que essa guerra, ela acabou ocasionando um outro conflito entre os próprios gregos, né? Que conflito foi esse? Foi a Guerra do Peloponeso, que é um conflito entre a Liga de Delos, liderada pela polis de Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada pela polis de Esparta, né? Como que esse conflito nasce? Diante da invasão dos persas, os atenienses, eles acabaram criando, né, uma espécie de imposto, um tributo, em que todas as cidades-estado gregas, né, todas as polis gregas, elas teriam que pagar um tributo para Atenas, né, para que Atenas pudesse ali ter uma marinha muito forte, né, um exército, né, pelos mares muito forte, que tinha como objetivo resistir a uma possível invasão, né, uma nova invasão dos persas, né. E os espartanos, eles se revoltaram em decorrência desse imposto, porque a cidade de Atenas, né, começou a ter várias construções, vários embelezamentos, enfim. Os espartanos ficaram desconfiados de que os atenienses estavam usurpando, né, as demais polis. Romperam com a Liga de Delos e declararam guerra, né,
aos atenienses, né? E essa é uma guerra que a gente, né, não consegue nem apontar o verdadeiro vencedor, porque os espartanos eles vencem, né? A Liga do Peloponeso vence o conflito, mas é um conflito, né? Primeiro que é um conflito seguido do outro, né? Então a Grécia passou ali mais de 100 anos em guerras constantes. E sobretudo, gente, esse conflito é um conflito que enfraqueceu, que destruiu Atenas, né? Mas que também enfraqueceu, né, os espartanos, né? Porque não davam conta de permanecer por tanto tempo assim em guerra. E qual é a consequência disso? A consequência é que enfraquecida, né, a Grécia foi alvo muito fácil para um outro império, né, que fica ali um pouco mais ao norte das ilhas que compõem ali o território dos gregos, né, que é o Império da Macedônia, né, liderado ali pelo Alexandre o Grande, né, que vai promover, né, uma verdadeira dominação perante os gregos. Então, a Guerra do Peloponeso acaba facilitando, né, a invasão do povo da Macedônia diante dessa situação. E inaugura, né, porque essa é uma invasão, é uma dominação, né, o povo da Macedônia, né, o Alexandre o Grande, ele domina os gregos, né, domina ali aquele território, e tem algumas transformações, mas algumas permanências, né? A permanência é permanência cultural, tá? Porque o povo da Macedônia, principalmente o Alexandre o Grande, ele admirava muito a cultura grega. Impactava, né, aquela cultura. Então ele não promoveu nenhuma destruição da cultura grega na sua invasão. Muito pelo contrário. O que aconteceu no período é uma espécie de mescla, de síntese entre a cultura dos gregos e a cultura oriental, que influenciava o povo da Macedônia. A gente dá o nome desse período de período helenístico, em que culturalmente vai haver uma fusão entre essas culturas. E a cultura grega continua sendo disseminada, a língua grega, a filosofia, tudo isso continua sendo disseminado, inclusive vai para outros cantos ali da Europa, até mesmo na Ásia, né, e por aí vai. O que mudou, gente? É que politicamente a Grécia acabou. Então a autonomia das cidades-estado, a democracia, né, por parte da polis de Atenas, tudo isso foi suplantada. Tudo isso foi destruída a partir do momento em que a Macedônia invade e domina os gregos. E agora, gente, a gente chega em Roma, tá? E aí eu vou fazer uma revisão, assim, né, relembrando algumas coisinhas aí com vocês sobre a República Romana, né, as classes sociais, os conflitos, tá? Começando um pouquinho, falando um pouquinho dos escravos, né? Falando um pouquinho da sociedade romana como um todo, né? Lembrem-se que existe ali uma tradição em Roma em que nem sempre a questão econômica ela é a mais importante para você pensar, né, nas categorias sociais. Um grande exemplo disso, por exemplo, são os escravizados, por exemplo, que podiam ser libertados, né? E que também, né, muitas vezes acabavam tendo uma grande mobilidade social. Aliás, isso é uma das características mais interessantes da sociedade romana. A mobilidade social, né, você ascender socialmente, era uma prática comum, né? Era muito comum entre os romanos disso acontecer, né? E aí, a gente também pode olhar um pouquinho para o conflito, né, que origina ali a República Romana, né, que é o conflito entre patrícios e plebeus. Lembrem-se que os patrícios eles detêm o poder político, né, são eles que criam a República Romana, o Senado romano, vão dominar o poder político, portanto. E os plebeus, né, é uma classe social sem direito político, né? Então, o conflito entre esses dois grupos sociais se origina a partir dessa disputa, né, pelo poder político que está pertencendo somente ali aos patrícios no começo da República, né? E como que os plebeus conquistam muitos direitos ao longo da República Romana, né? Fazendo com que eles ascendam politicamente e socialmente, sobretudo, né? Eles conquistam por conta da questão do exército,
né? Porque a gente sabe que o exército tem uma importância fundamental na sociedade romana. Primeiro que o exército romano é o mais poderoso que se tem notícia ali do período, tá? Com toda certeza. E por que tudo isso? Porque é um exército profissional, né? Os soldados romanos, eles eram treinados. E toda a massa, né? Patrícios, plebeus, que eram obrigados ali a lutar no exército, eles eram treinados por grandes generais e se mobilizavam o tempo inteiro para a guerra. Por isso que o exército romano se torna tão poderoso, porque ele tinha treinamento, porque ele tinha estratégia. Por isso ele é tão poderoso. E sendo muito poderoso, a característica do exército para a economia, por exemplo, ela é fundamental. É claro que você tem produção agrícola entre os romanos, mas o que organiza a produção econômica, né? São as conquistas. É a expansão territorial. Quanto mais Roma vai invadindo, dominando territórios, mais ela tem a possibilidade, por exemplo, de obter mais escravos, de produzir mais, de obter lucro com essas conquistas, de cobrar imposto dos territórios conquistados. Então a economia, ela gira em torno do exército na sociedade romana. E uma vez, né, conquistando os seus direitos políticos, né, a plebe romana, então, se torna aí um grupo muito importante na parte final da República. Fechou? Então é isso, galera. A gente vai ter também, né, algumas questões que vão envolver todo o conteúdo já estudado, tá? São pouquíssimas questões, tá? Mas que vai aí pegar, assim, algumas coisinhas de Egito, quer dizer, Egito nem tanto, né? Mas sobre, por exemplo, educação em Esparta, né? Sobre o que são as polis, assim. Então, qual que é a minha dica para você estar bem preparado para essa avaliação? Você vai lá no vídeo, né, anterior, na videoaula de revisão da avaliação 1 do segundo trimestre, e você vai dar uma olhadinha naquele vídeo também, para que você possa arrebentar nessa avaliação e tirar aquela nota linda e maravilhosa que você merece. Fechou? Um beijo pra vocês, é tudo nosso, nada deles. E vamos, Rebeca Andrade, do Brasil, que nasceu em Guarulhos, né, que é guarulhense. Então, ó Guarulhos aí. Tchau.